Salve, família vascaína! Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Torcida vascaína, se não for inscrito aqui no nosso canal, já dá aquela moral pra gente, se inscreve aqui no canal, deixa o like é muito importante para estar chegando a mais vascaínos e não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui, deixando o like e consolando aqui o Thiagão, porque tá difícil ver esse time do Vasco, pelo amor de Deus. Então dá essa moral aí pra gente. Se inscreve também no canal Cruz Maltino Sem Fronteira, o link vai estar aqui na descrição. Canal parceiro aqui, faço parte lá da bancada também, faço parte do canal. Então dá essa moral pra gente aí, se inscreve aqui, porque vascaíno ajuda vascaíno. Família vascaína, vamos repercutir aí um pouco do jogo de ontem, vamos trazer aqui o Marcelo Cabo, vamos trazer a opinião do De Aranha. Depois que o De Aranha chamou o time de desgraça, eu vou trazer sempre a opinião dele aqui, sempre que eu posso, porque são opiniões que realmente a gente pode considerar, porque é uma análise muito bem feita sobre o time do Vasco. Vamos falar de uma possível saída do Germancano com esse time do Vasco. O cara que é um time competitivo, será que ele vai sair? Será que estão chamando aí o Cano de uma Ferrari sem gasolina no Vasco? Vamos falar sobre isso e vamos falar do principal reforço que o Vasco precisa nessa temporada, sem sombra de dúvida. Quer saber? Vamos comentar? Roda a vinheta, uma vinheta diferente, porque eu acho que todo vascaíno precisa relembrar a grandeza que o Vasco tem, porque a gente vê nesse time de ontem, esse time contra o Operário, esse time contra o Botafogo, pelo amor de Deus, nenhum vascaíno aguenta, então a vinheta é diferente, se liga só. E o Vasco vem, vai lá pra dentro da grande área, olha a jogada, vai bater pro gol, olha a chance, Anos 2000, o Vasco da Gama é campeão da Copa Mercosul e faz a festa aqui no Paraná. Gostaram da vinheta, família vascaína? É necessário, né? Porque brincadeira ver o time do Vasco, que o Vasco apresentou aí ontem contra o Operário, contra o Botafogo nas duas partidas. Cara, é brincadeira. O que vem apresentando no ano, né? É brincadeira e não é possível que vai ser mais 3 anos de um time fraco, de um time limitado, de um time sem vontade, como foi na gestão Campelo, e vai ser agora. Não é possível que a gente vai ficar 3 anos aturando essa situação. Vamos falar então um pouco do jogo. Que mais uma vez um jogo patético, um jogo medíocre, um time sem vontade, sem tática, sem técnica, sem nada, mas a gente tem que trazer a opinião do nosso treinador. E eu não sei o que ele enxergou no jogo de ontem. Vou dar minha opinião depois de ouvir isso daqui, rapaziada. Vê se vocês concordam com o Marcelo Cabo. Controle do jogo, voltamos a ter uma marcação alta, pressão, que foi muito eficaz, e a gente acabou tendo todo o controle do jogo. A gente teve uma circulação de bola, um jogo apoiado, criamos várias situações, né? O gramado ele é um bom gramado, mas ele não propiciava acelerar o passe, por isso que às vezes de fora pode entender que tinha pouca intensidade, que o jogo estava lento, mas o gramado não propiciava um jogo de mais velocidade. Mas eu fiquei satisfeito com a minha equipe, eu acho que a gente trabalhou ontem, eu acho que a equipe já foi mais encorpada no meio campo, a gente teve mais aproximação, mais circulação de bola, criamos boas oportunidades de gols, e assim, eu já não acho, eu não concordo que faltou intensidade, né? Eu concordo que no final, com mais um, faltou um pouco mais de inteligência da nossa parte, como eu estava pedindo, de criar amplitude, circular essa bola, e nós corremos muito com a bola. Aí sim, isso me irritou bastante, que a gente poderia ter aproveitado mais os últimos 15 minutos. Mas no contexto geral, eu fiquei satisfeito com a equipe, eu acho que a gente teve nos 90 minutos o controle do jogo, o Boa Vista só chegou com a bola parada, bola aérea, que eles estavam ali forçando a falta para poder criar isso, e eu acho que o time, para mim, de sábado para cá, evoluiu bastante, no sentido que a gente teve mais compactado, o meio-campo já se organizou mais e a gente teve boa contundência de jogo. Então agora é evoluir, eu acho que a gente leva um bom resultado desse confronto de 180 minutos, a gente sai daqui com um resultado positivo e agora vamos nos preparar para poder ter o segundo jogo em São Januário e a partir de amanhã virar a chave para que a gente possa preparar a equipe para o jogo da Ponte Preta. Sinceramente, eu não consigo entender como um treinador do Vasco senta numa cadeira
e falar tudo isso que ele falou. Eu, sinceramente, acho que o trabalho do Marcelo Cabo passa a ser bastante questionável agora, bastante questionável. Eu era um cara que esperava, vamos esperar, vamos dar mais tempo para ele, mas, sinceramente, o Vasco não tem padrão nenhum. O Vasco é fraco na parte ofensiva, o Vasco tem sérias limitações defensivas, erros ontem gritantes na parte do meio-campo, que, como, por exemplo, foi aproveitado pelo time do Operário, que tem mais qualidade, e como o Boa Vista é um time mais limitado, não aproveitou. Em duas falhas que o Vasco teve, se é um time mais qualificado, como foi o do Operário, poderia estar 2-0 e já jogar a Copa do Brasil para escanteio. Perder esse dinheiro, perder tudo. Então, o trabalho é muito questionável, principalmente na parte ofensiva, onde o Vasco joga numa formação, né, do futebol moderno, que é esses pontas abertos, que não agregam nada, que não acrescentam nada, que não vão dentro do adversário, são uns pão com ovo danada. Cara, é muito difícil ver o Vasco jogar. Eu gosto de ver o futebol, eu gosto de ver um bom futebol, e eu não vou aguentar, são 6 anos, 3 anos de Campeiro e 3 anos agora, se isso persistir, de um futebol mais medíocre, cara. Cara, nem os vascaínos que passavam pano pra essa gestão estão aguentando. Não dá pra ver isso, não dá pra ver esse futebol vestindo a camisa do Vasco. Não dá. Então, para eu encerrar meu desabafo, eu nem vou fazer uma análise, porque não tem análise para fazer do jogo de ontem. Não tem. É um time horroroso. O time do Vasco é horroroso. Um time horroroso, na minha opinião. Horroroso. Se não tiver investimento, cara, é como o Levin disse na entrevista do Nicola, futebol é o show do milhão, tem que ter dinheiro, tem que trazer jogador bom. Senão a gente não vai pra frente, a gente não vai gritar campeão, não vai aí passar o hino pra gente escutar novamente. Não adianta ficar trazendo refúgio, trazendo jogador que não presta pra lá, que não vai mudar nada. Vai mudar nada. Nada. Então eu vou trazer a opinião aqui. Depois que o Dé Aranha chamou esse time de desgraça, e ele mais uma vez ontem na Rádio Tupi fez uma análise perfeita do que é o time do Vasco. Vou passar pra vocês. Agora, vê se vocês concordam com Marcelo Cabo ou com o Dé Aranha. Roda aí. O exemplo do jogo passado. O jogo passado do Vasco diante do Operário do Paraná foi uma vergonha. Num aspecto técnico, que o time foi muito mal, à exceção do goleiro Vanderlei, todos jogaram mal. E pior, foi engolido por um time apenas modesto, que naquele jogo jogou muito bem em função da apatia do próprio Vasco, que andava em campo. Tanto que o time do Operário veio marcando o Vasco pressão, marcando e partindo para cima do Vasco em São Januário. E faz o gol no início do jogo e teve um monte de oportunidades e não marcou, em cima da apatia do Vasco. A gente esperava uma reação no segundo tempo e não aconteceu nada disso. Muito pelo contrário, o Operário faz 2-0, jogou 2 bolas na trave, perdeu um monte de gol, num time que me deixou de queixo caído. Tamanha a falta de comprometimento e de vontade, às vezes, que o jogo pede. Não está dando na técnica, vai ter que ser na correria. E isso o Vasco não tem. Um pouco mais de vontade, de determinação. Isso falta ao time do Vasco. Está levando agora um sufoco no segundo tempo, com espaço de montão nos contra-ataques e não aproveita. E as alterações que são feitas não modifica nada. Os jogadores têm o mesmo espírito, a mesma lentidão. Então tem alguma coisa errada no Vasco. Por um time que tem tantas tradições e tem um torcedor tão mal acostumado ao longo da história do Vasco. Merecia, sim, um time melhor, compadre. Então é isso aí. Vocês concordam com a opinião do Dé Aranha? Concordo plenamente. Eu acrescento mais ainda. O time do Vasco é fraco tecnicamente. O time do Vasco está com salários em dia, mas não parece, né? Estão falando que tá com salários em dia. Não parece, que o time não corre nada, o time é mole, o time é sem vontade, o time é sem vibração. Falta liderança no Vasco, falta liderança na parte administrativa, na gestão, em campo. Marcelo Cabo. Pô, você vir numa coletiva e falar que o time foi bem ontem, porra, não fode, porra. Porra, isso é sacanagem com o vascaíno, pô. É por isso que a gente tá acostumado a ver, porra, 6 anos de um time podre de novo.
Pô, foi com o Campelo em 2018 brigamos pra não cair, em 2019 brigamos pra não cair, o Luxemburgo deu um jeito lá, que a gente chegou à Sul-Americana, em 2020 caímos, chega 2021, um time que nem te passa a confiança que vai subir pra Série A, porra, tá de sacanagem com a cara do Vascaíno, meu irmão. Isso é sacanagem com a gente, pô, tava assistindo um jogo aqui do Vasco passando mal, cara, porque a gente gosta de ver o bom futebol. Tô até babando. Pô, gosta de ver um time, pô, pá, aqui, tocando, chegando, driblando, batendo de fora. Pô, tu não vê nada no Vasco, cara. Pô, é de indignar, cara. De indignar. E as notícias não são boas, hein? E aí eu vou trazer alguns questionamentos aqui. Primeiro, o Vasco precisando de bons jogadores, tá aí, aqui na Bola VIP, que o Carlinhos pode voltar. Que aí a diretoria do Vasco, o staff do jogador não entraram num acordo ainda, ele pode se representar aí na segunda. Até o cachorro grita aqui, ó, late, sei lá. Pô, que isso, cara? Ainda tem essa notícia que surgiu ontem aí que muita gente está repercutindo. Uns acham fake, outros não, do Cano no São Paulo. Então vamos tratar aqui como se fosse verdade. A gente analisa aí o Cano falando que nem tudo é dinheiro, que ele gostou muito do Vasco, do ambiente, da torcida, do clube, e ele quer permanecer. Mas, mano, vamos ser sinceros, você vê o Vasco jogar aí contra o Botafogo, contra o Operário e ontem, pô, o cara é profissional, o cara ama o clube, beleza. Mas o cara, como eu disse, é profissional, tem ali o empresário do jogador que quer valorizar o atleta, quer que ele possa, sei lá, tem, se eu não me engano, 33 anos já o Cano, quer ganhar um pouco mais do que ganha no Vasco, quer um time mais competitivo para chegar nas competições. O São Paulo tá na Libertadores, o São Paulo vai brigar pelo título brasileiro. Pô, e o Vasco não consegue ganhar do time horroroso do Botafogo, o Vasco não consegue ganhar do Operário, não consegue jogar decentemente contra o Boa Vista. Pô, o cara cansa, meu irmão. O cara cansa. O cara cansa, então não sei se é fake ou se é verdade, mas sinceramente, ganhando o que ele ganha no Vasco, e com certeza o São Paulo tem condição de pagar muito mais e, pô, dar um time competitivo pro cara, o cara já fez a parte dele, ele vai falar, pô, já fiz a minha parte aqui, vou meter o pé, porque não dá pra ficar, pô. O time é ruim, o Vasco é ruim. Desculpa o desabafo, mas o time é ruim. Aí, como eu mostrei na vinheta, como é que a gente vai gritar é campeão, ouvir o hino na televisão? Não ouve, cara. O time é ruim, porra. O time é ruim. Então, para mim finalizar o vídeo aqui, esse desabafo, mais um vídeo de desabafo do que tudo, porque não tem muita notícia, falar o que do Vasco hoje? Pô, de uma apresentação horrorosa. Os caras não apresentam nada. Tem que vir com uns 10 reforços no dia de hoje pra gente falar aqui. Mas não vem. Não tem dinheiro, não tem nada. Não tem nada dessa gestão. Tinha que falar dos 300 reforços para melhorar esse time aí. E o Marcelo Cabo ser mandado embora também, depois de uma coletiva dessa. Acho que ele tem que ter mais tempo? Até acho, porque eu acho que o problema não é treinador, o problema é jogador, é time ruim que tem. E gestão também horrorosa. Então nem acho que o problema seja Marcelo Cabo, mas depois de uma coletiva dessa, falar que achou que o time foi bem, que dominou o jogo, pelo amor de Deus. Então, para finalizar o vídeo é o seguinte, o maior reforço do Vasco é uma reviravolta na justiça. É o Levin ser presidente do Vasco. E não é por causa do Levin que eu tô falando, é porque ele fala do Vasco. É da maneira que ele fala, que vai trazer um time forte, que vai trazer um time competitivo, uma gestão profissional. Esse é o ponto. Porque se ele não fizer isso também, a gente vai cobrar do mesmo jeito. Agora, esse Vasco aí eu já conheço, pô. É os 3 anos do Campelo, de sofrimento. Vamos sofrer. Estamos sofrendo na Série B, meu irmão. Que é isso, cara? Que é isso? Então, o maior reforço do Vasco, esses caras não vão trazer um bom jogador que vai mudar o Vasco. Então, o maior reforço do Vasco, entenda torcedor, aquele que concorda e aquele que não concorda. Que é o Levin esse ano, é o maior reforço do Vasco. Não é ser torcedor de candidato, é ser um torcedor lógico. Lógico, e entender que o Vasco precisa de dinheiro, o Vasco precisa de bons profissionais, porque desse jeito o Vasco não vai parar em lugar nenhum. Nenhum. Então eu prefiro ficar com esse discurso. E vou ficando por aqui. O discurso que eu vou passar aí, galera. Tamo junto e é muito bom ser Vasco. Se liga só no que esse cara aí é o principal reforço do Vasco. Valeu! Eu vou resolver o problema do Vasco. Eu não entro em campo pra brincar. Eu vou resolver. Não tem nhenhenhé comigo.
Quem andar fora da linha lá no Vasco tá fora. Acabou o tempo de sanguessuga, de mamata, de tomar lá da cá, de fulano mandar emprestar dinheiro. O Vasco vai ser independente, democrático, forte, vai ter um time forte, vai ter jogador de primeira linha. Acabou a palhaçada, acabou o sofrimento, acabou a mamata, acabou sanguessuga, acabou neguinho ter vantagem pra isso, mordomia pra aquilo. Um clube que tá em dívida não tem que dar mordomia pra ninguém. O clube tem que correr atrás, equilibrar suas finanças, ajustar suas contas, ter inteligência financeira, inteligência administrativa, gestão profissional. Chega de mordomia.